A paz de Cristo e a alegria de Maria. Eu sou o Padre Costa da comunidade Mariana Boa Semente e acolho, abraço a você, meu irmão, minha irmã, que está conosco a partir de agora, participando aqui desta série maravilhosa para a glória de Deus, Direção Espiritual com São Francisco de Sales. Estamos iniciando mais um episódio e é muito bom saber que você está aí através das páginas da comunidade Mariana Boa Semente ou da Paróquia de Santo Antônio pela internet. Você que está pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram ou ouvindo através da web rádio Jesus Misericordioso, receba o nosso carinho, o nosso abraço e vamos acolhendo, abraçando com muita satisfação você que está ouvindo este programa pela Rádio Cultura de Quixadá. Muita gente boa acompanha toda noite de segunda a sexta, Direção Espiritual com São Francisco de Sales, aqui pela Rádio do Bem 102.1 Cultura FM. Quero mandar um abraço para a dona Zita, lá no distrito de Belém, em Quixeramobim, diz que acompanha sempre, toda noite, escuta bastante a Rádio Cultura, que maravilha. Assim como a dona Zita, tem muita gente boa que faz isso. Abraço, dona Zita, obrigado pela sua audiência e você, meu irmão, minha irmã, que acompanha o Direção Espiritual e também outras programações aqui da Rádio Cultura, manda aqui para o nosso WhatsApp da rádio, dizendo qual é o seu nome, de onde você escuta, como você está recebendo esta programação e a gente, na medida do possível, manda um alô também, um abraço para você, tá bom? Um abraço, dona Zita, continua ouvindo e vai divulgando. E você que está ouvindo aí na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, divulgue, diga, olha, toda noite, de segunda a sexta, na Rádio Cultura de Quixadá, a Rádio do Bem, tem um programa que fala de Deus, que ajuda a gente a pensar melhor sobre a vida. E quem está dando todas essas orientações é um grande santo chamado São Francisco de Sales. Ele é mestre, é doutor da nossa igreja. Quem recebe esse título são aqueles que deixaram com a sua vida, com seus escritos, de modo especial, um ensinamento seguro, uma orientação precisa, profunda, que nos leva realmente a crescer na relação com Deus. E São Francisco de Sales faz isso de uma forma maravilhosa, com simplicidade, com profundidade, com doçura, com mansidão, e nós estamos aprendendo muito com ele aqui. Eu tenho certeza que você também. Então abraçamos a você e convidamos você a rezar. Hoje nós vamos para a segunda parte do capítulo 28 da terceira parte do livro. Deu um nó agora? O livro tem 5 partes, né? Nós já estamos na terceira. E este capítulo, o capítulo 28, como ele é um pouquinho mais extenso, a gente dividiu em 2 pedaços, né? Tivemos a primeira parte, hoje nós vamos para a segunda para concluir. E estamos falando sobre juízos temerários. O que é isso? São julgamentos que a gente não devia fazer, mas acaba fazendo. Então é uma coisa temerária, é uma coisa indesejável, é uma coisa ruim, né? É uma coisa que é para dar medo a gente e não querer fazer aquilo. É uma coisa para a gente temer, né? Os juízos temerários são aqueles que, infelizmente, eu e você muitas vezes fazemos, olhando para as pessoas, para o que elas dizem, para o que elas fazem ou deixam de fazer, e vamos aqui refletindo, matutando, julgando, criticando, e isso só cabe a Deus, porque Deus conhece o coração e Deus tem autoridade para fazer isso. Não eu, não você. Isso a gente falou na primeira parte, inclusive lembrando também, São Francisco de Sales é muito direto e até bem-humorado e diz, olha, nós precisamos tanto avaliar a si mesmos, julgar a si mesmos, que a gente não pode perder tempo fazendo o que a gente não tem direito, nem autoridade, nem condição de fazer, que é julgar os outros. Mas esse assunto a gente já falou no programa anterior, no episódio anterior. Este e tantos outros momentos maravilhosos com São Francisco de Sales estão à sua disposição nas nossas playlists, é só você conferir. YouTube, Facebook, Instagram, está tudo gravado. Se você está pela primeira vez aqui conosco, é um prazer ter você. E eu digo, veja o conteúdo todo, adquira o livro Filoteia, a base dessas nossas reflexões estão aqui, neste livro, um dos livros escritos por São Francisco de Sales, aqui uma sequência de ensinamentos, o que ele fez a vida toda, ensinando a tantas pessoas sobre essa relação com Deus, uma vida íntima, uma vida dedicada a Deus. Então vamos rezar e ouvir mais um pouco São Francisco de Sales nos ensinar sobre os juízos temerários. Hoje nós vamos aprender os remédios que nós precisamos tomar para deixar de julgar as pessoas. No momento anterior, no programa anterior, na parte anterior, a gente viu tantas situações que nos levam a isso, né? Quando somos orgulhosos, por exemplo,
quando nem somos assim tão orgulhosos, mas porque erramos tanto, queremos nos justificar pelo erro dos outros também. Muita coisa foi falada aqui e a gente fica, e o que é que a gente faz para curar o coração disso tudo? Vamos aprender hoje. Então vamos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. Reze conosco a oração a São Francisco de Sales. Glorioso São Francisco de Sales, vosso nome carrega a doçura ao coração mais aflito. Suas obras exalam a seleta piedade. Sua vida foi um sacrifício contínuo, de amor perfeito, cheio de sabor real para as coisas espirituais, abandono generoso e amoroso à vontade divina. Ensinai-me a humildade interior, a doçura exterior e a imitação de todas as virtudes dos corações de Jesus e Maria. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá. Livro Filoteia nas nossas mãos. Segunda parte do capítulo 28, sobre juízos temerários. A gente terminou no programa anterior falando daquela situação seguinte, é uma espécie de exceção que São Francisco de Sales diz. Entre os vários motivos que não deveriam haver, mas existem, para a gente acabar fazendo o que é errado, julgando as pessoas, ele falou aquela situação muito comum, não é? Quando a gente é movido pela paixão, né? Pela emoção, pelo impulso. A gente gosta demais de uma pessoa, então tudo que ela faz está certo. Nem sempre. A gente tem dificuldade, antipatiza, tem problemas, tem bloqueios, tem raiva de alguém, então tudo que aquela pessoa faz é ruim, não presta. É claro que não é assim. Então são juízos errados que nós fazemos. Ele diz que tem uma exceção quando é um amor, que na realidade não é amor, né? Excessivo por alguém, e aí já é algo até doentio, e porque é doentio acaba sendo possessivo, e ele diz que isso leva também você a fazer juízos errados, juízos exagerados, e aí entra um pouquinho na questão, por exemplo, do ciúme. Já pensou nessa situação? Então o marido ama a sua esposa, só que ama de um jeito assim doente, então ama a ponto de desconfiar de tudo e de todos. Já ouviu alguma situação assim? Já viu? Está vivendo algo assim? Então fica atento a este ensinamento de hoje, porque isso é sinal de um amor impuro, de um amor imperfeito, inquieto e anormal. O amor, ele tem que ser puro, ele tem que ser perfeito, ele tem que dar paz profunda e ele tem que ser algo que nos leva a uma normalidade, não a esses exageros, a esses julgamentos temerários, a esses juízos errados. Então vamos ouvir o que São Francisco de Sales fala sobre isso. Malditos ciúmes, que, como se sabe, apodam uma pessoa de pérfida e adúltera por causa de um simples olhar, de uma palavra um pouco leviana, do sorriso mais puro. Aquela situação em que a pessoa olhou para outra, né? Imaginar uma mulher muito ciumenta do seu namorado, do seu esposo. Então, o esposo olhou para alguém e realmente São Francisco de Sales está falando de um olhar que não teve intenção de trair, mas aquela pessoa que tem aquele amor doentio, por causa daquele simples olhar, por causa de uma palavra um pouco leviana, quer dizer, sabe, leviana é uma coisa sem tanta seriedade, sem tanta reflexão, a pessoa não pensou bem, sei lá. Nesse exemplo que eu estou dando, o marido daquela mulher ciumenta fez um comentário, né,
diretamente ou para ela mesma, dizendo: eu achei aquela sua amiga tão bonita, ou então disse para a amiga: olha, você hoje está tão elegante. Não devia ter dito, né? Não cabe bem, né? Até se conhece a mulher que tem, tão ciumenta que é, ou a gente já ouviu falar em outros programas aqui que a gente tem que ter cuidado com esses elogios, porque às vezes desperta no outro, mesmo você não tendo intenção, um pensamento errado, mas enfim, a pessoa disse aquilo sem maldade, pronto, aquilo ali já é motivo de uma confusão por conta de um julgamento exagerado. Você está entendendo? Então essas situações, um sorriso, eu vi, você sorriu para ela. Não, eu vi, pensa que eu não vi que você sorriu para ele? Infelizmente é muito comum, né, gente, esse tipo de situação. Pode ser que você que está ouvindo o rádio agora, ou então ali no seu celular, assistindo essa série, esteja se vendo, né, dessa situação. Bendito seja Deus, né, que está permitindo, se é o seu caso, que você esteja ouvindo isso para ver que isso é uma doença. E esse tipo de julgamento é grave e, inclusive, é um pecado sério. A gente está aprendendo isso aqui. Esse tipo de julgamento é gravemente errado. Deus detesta, não a pessoa, mas quem age desse jeito. Enfim, diz São Francisco de Sales, o temor, a ambição e outras fraquezas humanas muito contribuem frequentemente para produzir essas vãs suspeitas e juízos temerários. Então a gente deu o exemplo aqui do ciúme, mas ele vai dizendo, o ciúme, que é um desses impulsos doentios, né? Mas, por exemplo, ele cita aqui a ambição. Então, tem gente que quer cada vez mais, e aí às vezes tem, por exemplo, até um bom funcionário, um dono de uma empresa ambicioso, né? Movido por uma ambição, por um impulso, por uma paixão, chega a desconfiar indevidamente de um excelente funcionário que tem e corre o risco até de demitir aquele funcionário porque ficou suspeitando que ele está querendo me passar a perna, eu achei que aquilo que ele fez teve uma segunda intenção e por aí vai. Então são muitas situações, você já entendeu, em que movidos por um impulso, por uma paixão, por uma emoção descontrolada, a gente acaba agindo dessa forma totalmente equivocada e pecando gravemente. Muito bem, vamos agora para a parte boa da história, né? O que é que a gente faz? Que tipo de remédio para esse tipo de doença que é tão comum entre nós? Que remédio, diz São Francisco de Sales, haverá para todos esses males? Disse que quem bebeu do suco de uma erva da Etiópia, chamada Ofiusa, imagina ver por toda parte serpentes e mil outras coisas pavorosas. Sempre aqueles exemplos que ele traz, né, para a gente entender. Esse tipo de pessoa que tomou o suco daquela erva fica vendo coisa onde não tem, que é o problema de quem julga, muitas vezes, fica vendo coisa onde não existe. Muito bem. E para curá-los, é preciso lhes dar a beber um pouco de vinho de palma. Então, olha, presta atenção para você entender a comparação. No exemplo, quem bebeu o suco da erva etiópia fica vendo serpente, coisas assustadoras onde não tem. O que é que faz para curar a pessoa dessas alucinações? Ela tem que tomar um pouquinho de vinho de palma. Seja como for. Mas quanto aos que se deixaram corromper pela... Olha aí os venenos que levam a gente a ficar vendo que não existe, né? Inveja, ambição ou ódio. Achem mal e irrepreensível tudo o que vem para estas pessoas. Qual é o remédio? Só o espírito de caridade, que a palma representa, pode vencer esta má inclinação, de formar juízos temerários e iníquos. Qual é o remédio? O amor. O amor, o espírito de caridade. O amor que é o próprio Deus, o Espírito Santo que foi derramado em nós pelo batismo, né? Como diz São Paulo na carta aos Romanos, que a gente não se engane, existe uma esperança viva, o Espírito de Deus, o amor de Deus foi derramado nos nossos corações. A questão é que a gente não pega deste remédio para usar, né? E fica cada vez mais se envenenando com esses impulsos, com essas maldades no coração, com essas paixões e vai pelo mundo afora julgando as pessoas. A gente precisa amar mais, né? Porque quem ama não julga, não condena, quem ama perdoa, quem ama pensa sempre o melhor do outro. Então esse é o remédio. Este é o vinho da palma, né? O vinho do Espírito Santo que a gente precisa.
A caridade, muito longe de observar o mal, teme até encontrá-lo. Você entendeu? Veja como é exatamente o contrário. Quem não tem o coração cheio de amor fica procurando coisa onde não tem. Fica julgando, fica condenando, fica atrás de defeito. É ou não é assim? Quando você não tem o amor de Deus no seu coração, você olha até para o que é bom procurando o que é ruim. É meio que um olhar de urubu, não é? Desculpa a comparação, mas é isso mesmo. O urubu fica voando, voando, procurando coisa podre. Quem tem amor no coração não observa o mal. Procura não ver essas coisas ruins, teme encontrá-lo. Faz o contrário, não fica procurando defeito nas pessoas. Atenção, e se encontra? Porque você pode dizer, não, mas o problema não é que eu queira ver defeito nas pessoas, é porque eu vejo, eu estou olhando ali, eu vejo que aquela pessoa está fazendo uma coisa errada, eu vou agora botar a mão nos olhos, eu vou fazer vista grossa, é isso aí? Não. Uma coisa é você sair procurando, escacaveando a vida dos outros, né? Olhando, observando, né? Pela inveja ou pelo orgulho, por todos os motivos que a gente falou na primeira parte desse capítulo. Outra coisa é você sem procurar ver. E aí o que é que se faz? Continua, que São Francisco de Sales dá o remédio todinho. Ele diz assim, e se o encontra, quer dizer, você não procurou, mas você viu uma coisa evidente, errada, imperfeita, torta, que alguém estava fazendo. Pronto. E se o encontra, procura evitá-lo, fazendo como se não o visse. Olha aí. Aí você diz, eu vou deixar assim. É Deus quem julga. É Deus quem julga. É claro que se é alguém que você tem a possibilidade de acesso e é algo totalmente evidente, aí é um outro assunto, né? Você não tem nem o que julgar, você está vendo uma coisa totalmente errada, né? E se você tem acesso a essa pessoa, você vai ajudar, você vai aconselhar, você não vai dizer, eu não estou nem aí, então deixa lá. Se você tem a possibilidade, é um outro assunto. É como você vê alguém que não é porque você está achando, você está vendo que ela vai cair dentro de um buraco, então você chega lá e alerta. Mas o julgamento é outra coisa. Você não quer nem ajudar a pessoa, você quer só criticar, condenar e talvez falar disso para outra pessoa. Veja que não é essa a situação. Então, na realidade, você vê e faz como se não visse. Se ouve por alto falar de alguma coisa má, mas que depressa fecha os olhos e, por sua santa simplicidade, pensa que foi só uma sombra ou aparência do mal. Olha que coisa linda. Gente, isso eu só consigo fazer. E você, pela graça de Deus. Porque a nossa tendência, devido à nossa humanidade ferida pelo pecado, é exatamente o contrário. A gente sai procurando coisa ruim nos outros. E se encontra, aí a gente deita e rola, a gente aponta, a gente critica, a gente fofoca, a gente fala para as pessoas, ou se a gente não faz nada disso, mas dentro do coração a gente fica ruminando aqui, olha que coisa feia, como ele é capaz de fazer aquilo e tal, enfim. Juízo temerário. Não procure, e se encontrar, faça como se não tivesse visto. Não consigo, reze, reze pela pessoa, né? Reze para que ela saia daquela situação de erro, mas não fique julgando. É Deus quem tem esse papel. Vamos continuar? Está quase terminando. Vamos lá. Ele diz assim, e se coagida, tem que reconhecer a realidade de um mal, ela vira logo que pode os olhos para outro lado e procura esquecê-lo. É isso que a gente falou até agora. Se não tem jeito, você viu, né? O que é que você pode fazer? Você não procurou, de repente, diante de você, a pessoa disse ou fez uma coisa claramente errada, cometeu ali um pecado na sua frente. Você não tem nem tempo de não julgar, já está ali na sua frente. Mas o que você faz? Vire os olhos para outro lado e procure esquecer. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. A caridade é, pois, um meio eficacíssimo para todos os males, mas particularmente para este. Então, se você é uma pessoa que julga muito, seu remédio é a caridade, é o amor. Todas as coisas aparecem amarelas aos olhos dos achacados da iterícia.
aquela doença que a pessoa fica toda amarela, né? Então fica todo amarelado também naquilo que a pessoa vê. E disse que para os curar é necessário aplicar um certo emplastro na planta dos pés. A malícia do juízo temerário, de um modo semelhante a esta doença, faz aparecer tudo mal aos olhos dos que a apanharam. Então quem tem essa doença está sempre vendo defeito, está sempre julgando as pessoas pecadoras. Quem se quer curar tem que aplicar algum remédio. Não ao espírito, mas aos afetos do coração, que se podem chamar figuradamente de os pés da alma. Vou repetir para você entender. Quem se quer curar dessa doença, assim como aquela da icterícia, tem que aplicar algum remédio, não ao espírito, mas aos afetos do coração. Aquela questão dos impulsos, das paixões, né? Que se podem chamar figuradamente os pés da alma, porque por eles ela se move para onde quer. Então esses impulsos, essas paixões acabam levando a nossa alma de um lado para o outro. Então você tem que curar essas paixões, tem que curar esses impulsos. Se o teu coração é, pois, bondoso e cheio de amor, os teus juízos serão delicados e caridosos. Então, o que está movendo o seu coração? É o amor? Então, você vai sempre julgar as pessoas com delicadeza, com caridade, com compreensão, com paciência, com misericórdia. Agora, se o que move o seu coração são essas emoções, né? A inveja, a malícia, né? O orgulho, aí o coração vai para os piores lugares. Sobre este ponto, vou te referir 3 exemplos magníficos. Vamos lá, então, ouvir esses 3 exemplos que São Francisco de Sales traz. Isaque dissera que Rebeca era sua irmã, mas Abimeleque, notando entre eles certas demonstrações de amor muito ternas e familiares, presumiu que ela era sua mulher. Um olho maligno teria formado logo um mau juízo dos dois. O Isaque está com outros interesses aí, mas maldosos, né? Não, viu que ali ele estava seriamente, talvez sem perceber ainda mais, identificando ela como sua futura esposa. Abimeleque, no entanto, opinou de modo mais caridoso possível no caso como este. Eis aí como devemos julgar do próximo, o melhor possível. E se uma ação tivesse 100 aspectos diferentes, deveríamos encará-la unicamente pelo lado mais belo. Olha, meu irmão, minha irmã, quando você vê uma situação que você pode julgar das piores maneiras, procure sempre a melhor. Veja outro exemplo aqui. São José não podia duvidar que Nossa Senhora estava para dar à luz, mas porque conhecia a santidade eminente e a sua vida toda pura e angélica, não teve a mais leve suspeita contra ela, por maiores que fossem as provas em contrário, deixando a Deus julgar sobre o seu caso, sobre aquele caso, sobre o caso, tomou simplesmente a resolução de abandoná-la. São José vê Nossa Senhora grávida, dele não é, mas ele tem um amor no coração e ele conhece a pureza de Nossa Senhora, então ele não entende aquilo, mas ele não julga. Alguma coisa misteriosa aconteceu, mas eu não vou julgar Maria como uma adúltera. Veja o que é que o amor faz, então o que é que ele faz? Resolve abandoná-la secretamente. É um exemplo excelente. E o Espírito Santo diz no Evangelho que assim procedeu porque era um homem justo. Essa é a atitude de alguém que é justo, de alguém que tem o amor no coração. O homem justo, quando não pode excusar um fato, nem a intenção daquele que, aliás, conhece por homem de bem, não só não o quer julgar, mas lança de si tal pensamento e deixa o juízo unicamente a Deus. Meu irmão, minha irmã, essa é a melhor atitude. Deixa Deus julgar. Deixa Deus julgar. Deixa Deus conduzir a situação. Não coloque-se no lugar de Deus. Mas é aquilo que ele está fazendo, aquilo que ela está fazendo está muito errado. Deixa Deus julgar. No momento certo, se precisar, conversa, orienta. Mas não fique no lugar do trono de Deus se achando juiz das pessoas. Deixe o amor mover o seu coração. O Salvador na cruz, não podendo desculpar inteiramente o pecado dos que o tinham crucificado, olha o exemplo pesado aqui que São Francisco de Sales nos traz do próprio Jesus. Jesus está ali na cruz. Não tem como ele dizer que não está vendo o erro que todos estão fazendo. Verdade ou não é? Não dá para Jesus
ignorar aquilo lá, como às vezes eu e você também. Porém, veja o ensinamento. Quis ao menos diminuir-lhe a malícia em razão da ignorância. O que é que Jesus diz para o pai? Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem. Entendeu? Jesus poderia, como eu e você muitas vezes fazemos, invocar a ira de Deus. Veja a maldade, veja que coisa feia eles estão fazendo, tanto bem que eu fiz, olha como eles estão retribuindo. Então Jesus não tinha como negar que eles estavam fazendo uma coisa absurda mesmo. Mas Jesus procura um jeito de diminuir a gravidade daquilo pela ignorância. Dizer, olha pai, o senhor desculpa eles aí, porque realmente é muito errado isso que estão fazendo, mas é por ignorância, eles não sabem o que estão fazendo. Olha o que é que alguém ama é capaz de fazer. Só que eu e você chamamos isso de, aqui no Nordeste a gente usa essa expressão, né? Ser besta, né? Não sei se você que está ouvindo aí em outro estado, em outra cultura, entende isso. Mas quando alguém age assim, que é o jeito certo. Por que é o jeito certo? É o jeito que Jesus ensina. A gente está ouvindo um santo ensinar. O amor leva a esse tipo de atitude. A gente diz, mas você é muito besta. Como é que você diz uma coisa dessa, pensa uma coisa dessa? É santidade. Isso aqui não é besteira, é santidade, gente. Que coisa linda esse ensinamento. Assim, se às vezes não podemos desculpar o pecado do próximo, tornemo-lo ao menos digno de compaixão, atribuindo à falta a causa mais sofrível que possa ter, como a ignorância ou a fraqueza. Você pode dizer, não, mas ele sabe que está errado. Mas ela sabe que está errado. Esse negócio não encaixa não aí com isso que São Francisco de Sales está dizendo. Usa a fraqueza. Não, ele sabe que é errado, ela sabe que é errado, mas é a fraqueza, ele é muito fraco. Não quer dizer que o que ele está fazendo deixa de ser errado, entendeu? É a maneira de olhar, de pensar, de julgar aquilo. Então, nunca podemos julgar o próximo nessas alturas, agora já indo para a reta final do programa, né? Você pode estar dizendo, bom, então cheguei à conclusão que é isso mesmo, então a gente nunca, por pior que seja o que o outro faz, porque a gente tem um temperamento meio forte, né? Já está até com raiva aqui desse vídeo, desse conteúdo, desse programa, e dizendo, isso não pode, um negócio desse, não pode. A mulher que está com raiva porque o marido faz coisas erradas e ela passa o tempo julgando, ou vice-versa, o marido, a mulher, ou o seu chefe, não é? Ou um funcionário seu. Então, nunca podemos julgar o próximo. Né? Vamos perguntar a ele, vamos ver o que é que ele diz. Nunca, Filoteia. Resposta de São Francisco de Sales. Nunca, meu irmão, nunca, minha irmã. O juízo só cabe a Deus. Nunca. Mesmo nas sentenças do tribunal humano, é Deus quem julga. É verdade que são juízes que aí aparecem e fulminam a sentença, mas eles são apenas os ministros e intérpretes de Deus. E nunca devem pronunciar o juízo que não seja segundo a sua lei, e suas sentenças são os seus próprios oráculos. Olha que forte. Até os juízes, a gente entende ali que eles estão fazendo aquele julgamento, pelo menos deveria ser assim, né? Infelizmente existem juízes iníquos, né? Até no Evangelho fala de um juiz iníquo, mas ao pé da letra, eles deveriam julgar com retidão, e julgando com retidão, estão julgando em nome de Deus, porque receberam de Deus, né? Assim como alguém é enfermeiro, como alguém é padeiro, como alguém é faxineiro, como alguém é médico, são funções, missões que Deus dá. Então, no caso do juiz, o juiz tem essa missão de julgar em nome de Deus. Mas não sei se você é juiz, né? Vamos lá. Se afastam desta regra, no caso dos juízes que têm um julgamento que exerce a sua função de um jeito torto, se afastam desta regra, seguindo suas paixões, então são, na verdade, eles que julgam e que, por conseguinte, serão julgados. Aí a pancada é pesada, viu? Alguém que tem a missão que Deus deu de julgar, que não é o meu caso. Eu não sou juiz, né? Acho que você não é. E se você é juiz, você que está ouvindo aí, meu irmão, minha irmã, com todo respeito, se você que é juiz, se você é juíza, então, olha, julgue direito, né? Porque a palavra é forte. Se afastam da retidão, o que fazem em nome de Deus, serão julgados. Aos homens, como homens, é absolutamente vedado julgar os seus semelhantes. Ver ou conhecer uma coisa não é o mesmo que julgá-la. Não, mas eu estou vendo. Não, é só ver
saber de uma coisa não é o mesmo que julgá-la, porque para julgar sempre se pressupõe, como explica a Sagrada Escritura, alguma espécie de razão grande ou pequena, verdadeira ou aparente, que se deve examinar com muita prudência. Então, uma coisa é você ver, outra coisa é você ficar avaliando e pesando e medindo, aí você está julgando, né? Aí você está julgando. Diz assim São Francisco de Sales: por isso diz o Espírito Santo que quem não tem fé já esteja julgado, porque nenhuma dúvida há que serão um dia condenados. Pois é sério, né? O julgamento leva a uma condenação. Não será então uma falta duvidar do próximo? Não, porque o que é ilícito é o julgar e não o duvidar. Então você pode até ficar em dúvida sobre uma situação. Outra coisa é você já tirar uma conclusão, então você já está julgando. Mas também não nos é permitido duvidar ou suspeitar mais do que as razões nos obrigam. Veja, gente, é uma coisa meio sofisticada, detalhada, mas não tão difícil de entender, né? Então, tem situações que você realmente fica em dúvida, né, da intenção, da atitude de alguém. Mas o que você não pode é estar sempre desconfiando, sempre julgando a partir do nada. Não, por quê? Por quê? Não, porque eu acho que eu tive a impressão que aí já sai do limite adequado. De outra forma, seriam dúvidas ou suspeitas temerárias, né? Se você fica inventando motivos para desconfiar de alguém. Se alguns olhos malignos vissem a Jacó quando beijou Raquel junto ao poço, saudando-a cortesmente segundo os usos do tempo, ou então se vissem Rebeca receber das mãos de Eliezer, um homem desconhecido naquela terra, as pulseiras e brincos que ele trazia, teria certamente pensado e julgado mal, sem razão nem fundamento algum. Você não sabia, você achou, você suspeitou. Uma coisa honesta estava acontecendo, mas você, por maldade, né, teria desconfiado. Uma falta de fundamento destas duas pessoas que eram modelos de castidade. Se uma ação é, pois, dúbia em si, é uma suspeita temerária inferida aí uma consequência má, a não ser que muitas circunstâncias juntas formem uma razão convincente. Em outras palavras, meu irmão, minha irmã, para você duvidar, desconfiar de alguém, você tem que ter muito material para isso. Não pode ser só uma impressão. Enfim, as pessoas zelosas da retidão de sua consciência nunca acham ensejo de julgar temerariamente. Quem é zeloso com a sua consciência não fica procurando motivos para julgar. E em vez de perderem tempo perscrutando as ações e intenções do próximo, cujo procedimento parece enleado e inexplicável, entram em si mesmas e envidam todos os esforços para melhorar e aperfeiçoar a sua própria vida. Não perde tempo investigando, encontrando motivos assim para desconfiar, para julgar alguém. Cuida da sua vida. Essa é a palavra, é porque, bem, né, São Francisco de Sales é muito doce, né? Então ele acaba dizendo isso com essas palavras assim, envolvidas de um mel, mas para bom entendedor ele está dizendo: meu irmão, vá cuidar da sua vida. Você tem muita coisa para melhorar. Eu tenho muita coisa para melhorar. Então deixa de ficar julgando as pessoas. Deixa de ficar julgando as pessoas. E termina assim: assemelham-se às abelhas que, quando o tempo está nublado, retiram-se para suas colmeias e se ocupam com os pequenos trabalhos da preparação do mel. Bom, tem um negócio aí na sua frente que está meio nublado, que você está achando meio esquisito, então não perde tempo não tentando descobrir o que é que está acontecendo e julgar. Vai para o seu recolhimento, vai para o seu coração, vai cuidar da sua vida, vá procurar se avaliar, pedir a Deus para ser melhor a cada dia. Sim, aquela situação, reza para aquela pessoa, reza para que tudo seja tranquilo, que não seja aquilo que você está pensando, entendeu? É muito mais interessante fazer isso. Só uma alma que não sabe o que fazer de bom e útil é que se diverte a examinar a vida alheia. Meu irmão, minha irmã, olha, e está chegando ao final, mas olha que é uma bênção atrás da outra, esses ensinamentos de São Francisco de Sales. E como hoje, gente, através das mídias, né, das redes sociais, tem gente que se diverte com isso, é fofoca atrás de fofoca. Isso acontece muito no meio artístico, no meio político, né? Tem gente que ganha dinheiro fazendo isso, né? Encontrando motivos para desconfiar e divulgar essas desconfianças, e aí saem as tais
fake news, né? E tem gente que gosta, fica vendo aquilo e compartilhando aquilo. Eu vou ler de novo, tá bom? Para você ver. É uma coisa antiga, esse livro é antigo, mas tão atual. Porque a palavra de Deus, gente, isso aqui é fruto da palavra de Deus, é sempre atual. Só uma alma que não sabe o que fazer de bom, de fazer de útil, é que se diverte a examinar a vida alheia. Se você cuida de examinar a vida alheia, é porque você não sabe as coisas boas que você precisa fazer. Excetuam-se, entretanto, os que têm esse ofício obrigatório, quer numa família, né? Você pode imaginar, o pai e a mãe eles têm que estar de olho nos filhos, nessa função de pai e de mãe. É um exemplo, né? Não é porque um pai ou uma mãe está ouvindo isso aqui, está lendo isso aqui, vai dizer, então eu não vou, meu filho, minha filha está com um comportamento estranho. Mas São Francisco de Sales diz que eu não devo julgar, então eu não vou nem ficar atento, eu não quero nem olhar, não vou nem ouvir. Não é isso, né? Calma, tem as medidas justas. Então, qual é a exceção? Os que têm esse ofício obrigatório, quer numa família, quer num Estado. Né? Então, o representante do Estado, né? Tá? Por exemplo, uma pessoa começa a fazer algumas coisas erradas ali com seus impostos e tudo, então ele não vai dizer, eu ouvi São Francisco de Sales, não devo desconfiar e deixa a pessoa lá na gandaia. Não é bem isso. Você é inteligente, você que está me ouvindo, eu sei, você que está nos vendo, você entende isso que São Francisco de Sales está dizendo. E para os quais essa atenção e vigilância sobre as ações do próximo constitui de seus deveres mais sagrados. Né? Aí a gente pode imaginar as figuras religiosas, um padre tem que ficar zeloso com relação aos fiéis da sua paróquia, as suas atitudes, né? Movido pelo amor, gente, movido pelo amor, tudo dá certo. Termina assim, então, terminando mesmo, cumpram, pois, estes o seu dever com verdadeiro amor, olha lá, e, uma vez preenchido, voltem a cuidar em si próprios. Então, quer dizer, você faz aquela observação, movido pelo amor, fica atento, se precisar, corrige, orienta e depois continua cuidando da sua vida. Continua cuidando da sua vida. Uma maravilha. Espero que você tenha gostado e reze conosco agora pedindo essa graça, né, de um coração movido pelo amor. E aí os nossos olhos, nossos ouvidos, nossos pensamentos estarão na medida justa, sem julgar ninguém, procurando melhorar mais a cada dia. Vamos pedir essa graça? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço grande, meu irmão, minha irmã. Que bom que estamos juntos aprendendo tanta coisa maravilhosa. Passe adiante, tá bom? Usa a setinha, você que está aí pela internet, compartilha nos seus grupos de amigos, aí através do WhatsApp, das diversas plataformas, coloca nos seus contatos privados. Você que está pela rádio, seja um divulgador deste programa toda noite aqui na Cultura FM, de segunda a sexta-feira. Traz mais gente para ouvir esses ensinamentos de São Francisco de Sales. Adquire o livro Filotea, se você não tem, está tudo aqui, você lê de novo, chama alguém, lê para a pessoa. Olha, você pode fazer essa mensagem chegar a muitas outras pessoas. Se estiver gostando, se tiver gostado, deixe o seu gostei, o seu joinha, clica aí no like e isso tudo, comenta, interage conosco, porque isso ajuda a impulsionar aqui na internet esse conteúdo. E se não é inscrito ainda no nosso canal, não sei o que é que você está esperando, não paga nada, isso vai lhe ajudar a receber mais coisas boas aí nos seus dispositivos. Então, toque aí o botãozinho inscrever-se, o botão seguir e nos dê a alegria de fazer parte dessa nossa família. Um abraço grande, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Deus te abençoe e Maria te guarde.